Então, sétimo ano, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós faremos aí a correção, das páginas 297, 298 e 299 do nosso livro de ciências, que tem aí as 10 questões que vão abordar o tema aves e mamíferos, que foram aí os temas estudados no nosso capítulo 21. Então, vamos aí para a nossa primeira questão. Então, nossa primeira questão, ela diz o seguinte: considere os seguintes itens: presença de quilha no externo, presença de glândula uropigiana, músculos peitorais potentes e esqueleto com ossos sólidos e pesados. E aí a questão quer saber o seguinte: desses requisitos, quais realmente são aí identificados apenas nas aves voadoras? Então, turma, vamos aqui analisar item por item. Então, presença de quilha no externo, Verdade, sabemos aí que é verídico, Essa estrutura ela é encontrada apenas nas aves que possuem a capacidade de voo. Presença de glândula uropigiana não é algo exclusivo das aves voadoras. Músculos peitorais potentes, sim, É justamente esses músculos peitorais potentes que auxiliam aí no voo dessas aves. E esse quarto item, essa quarta afirmação, esqueleto com ossos sólidos e pesados, não é aplicado às aves. As aves possuem ossos pneumáticos. Então, turma, os itens aí que se aplicam para as aves voadoras são os itens 1 e 3. Consequentemente, o item correto aí dessa nossa questão é o item B. Então, na nossa segunda questão, ele vai falar aí sobre as 3 subclasses que os mamíferos estão divididos. Então, vamos a ela. Mamíferos são animais extremamente interessantes. Existem aí cerca de 4.000 espécies conhecidas que estão distribuídas pelo mundo inteiro. Esses animais encontram-se classificados em 3 grandes subclasses, onde os ornitorrincos e as equidinas, que são animais exclusivos da Austrália, pertencem à subclasse dos prototéries. E todos os outros animais estão distribuídos na subclasse Metatheria e Eutheria. Com relação aos mamíferos, são marsupiais e placentários, respectivamente. Então, turma, muito cuidado com enunciados que trazem o termo respectivamente. Como eu já expliquei para vocês em outras aulas de correções, respectivamente significa na mesma ordem. Então, animais marsupiais são aqueles animais que contêm o marsúpio, ou seja, aquela bolsa, onde a gestação é finalizada e onde também está localizadas as glândulas mamárias. Exemplos de mamíferos marsupiais nós temos os gambás e os cangurus. Então, turma, só com essa informação vocês já percebem que os itens A e B não podem ser aí os nossos itens corretos, pois como nós temos aí no enunciado o termo respectivamente, então, primeiramente nós devemos ter aí mamíferos marsupiais. Então, temos o item C e o item D. Só que nós observamos também que no item D, os 2 animais citados são marsupiais. Então, o item correto da nossa segunda questão é o item C. Ok, turma? Nossa terceira questão diz o seguinte:
Indique a opção que contém a classe de animais cujo sistema digestório apresenta o papo, o proventrículo e a moela. São de sexos separados e a fecundação é interna. São ovíparas e o ovo está sujeito à incubação. Então, galera, vimos aí em aulas anteriores que o papo e a moela são estruturas presentes nas aves. Essa moela aí, ela até ajuda a triturar os alimentos. É como se ela fosse aí o estômago mecânico das aves. Elas vão justamente, aí a moela vai justamente auxiliar na tritura desse alimento ingerido pelas aves. Então, o nosso item correto da nossa terceira questão é o item C. Vamos agora para a nossa quarta questão, que diz o seguinte: em um ambiente com temperatura mantida constante em 18 graus, qual dos animais a seguir necessitará de maior consumo de alimento em relação ao tamanho do seu corpo? Item A, o sapo. Item B, jacaré. Item C, sabiá. Item D, tubarão. E item E, jararaca. Turma, vamos aí analisar primeiro as alternativas. O sapo é anfíbio, jacaré, réptil, tubarão, peixe e jararaca também é um réptil. E o item C, que é o sabiá, ele é um pássaro. E nós aprendemos, turma, que as aves são consideradas, assim como os mamíferos, certo? Animais homeotérmicos, ou seja, eles conseguem manter a temperatura do corpo constante. Então, turma, e para manter essa temperatura do corpo constante, independente do ambiente em que as aves estão inseridas, assim como os mamíferos, eles necessitam de um consumo maior de energia, certo? E então, para ter esse consumo maior de energia, eles precisam se alimentar mais, porque o metabolismo, tanto das aves quanto dos mamíferos, certo? É que são aí responsáveis por manter a temperatura desses animais constante, independente do ambiente que eles estejam inseridos. Então, o nosso item correto da nossa quarta questão é o item C. Vamos agora para a nossa quinta questão, que fala o seguinte: os mamíferos atuais podem ser agrupados em prototérios ou monotremados, metatérios ou marsupiais e eutérios ou placentários. Assinale a alternativa que indica apenas mamíferos eutérios, considerando que, nesses animais, o período de gestação é mais longo que o observado nos metatérios. O desenvolvimento embrionário ocorre no interior do útero materno e, em consequência disso, os filhotes nascem completamente formados. Então, turma, em que item nós teremos apenas animais, teremos apenas mamíferos placentários? Então, vamos lá. Dica que eu sempre passo a vocês é, por mais que vocês tenham dúvidas em relação aos itens, qual seria aí realmente o item correto, comecem a excluir aqueles que vocês já sabem não serem os itens corretos. Professor, mas eu estou com dúvida de que forma eu vou conseguir fazer isso. Observe. Olha aqui no nosso item A, tem gambá, leão marinho e capivara. Gambá, nós já aprendemos que gambá é marsupial, então a gente elimina o item A. No item B nós temos coelho, canguru e peixe-boi. Nós aprendemos que canguru também é marsupial, então já excluímos o item B. Morcego, gambá e canguru. No item C eu tenho gambá e canguru, que são dois marsupiais. Então, turma, o nosso item correto é o item
D. Rato, morcego e baleia são exemplos de animais placentários. Lembrando que as baleias não são classificadas como peixes, tá, turma? As baleias são mamíferos. Nossa sexta questão vai falar agora sobre as aves. E aí, turma? A ausência de bexiga urinária e a eliminação contínua de fezes pode ser considerada nas aves uma adaptação a ou ao homeotermia, heterotermia, vida arborícola, postura de ovos ou voo. Então, turma, quem realmente assistiu às videoaulas, né, onde nós frisamos aí as adaptações que as aves sofreram em relação ao voo, nós vimos aí que a ausência de bexiga e essa eliminação de fezes, essa eliminação contínua, torna o peso desses animais mais leve. E quanto mais leve for o peso das aves, mais facilidade esses animais apresentam para o voo. Então, essas duas características são consideradas uma adaptação para o voo das aves. Nossa sétima questão vai falar aí sobre os mamíferos, tá certo? Características aí aplicadas aos mamíferos. Então, vamos à sétima questão. Considere as estruturas a seguir. Primeira, pelos. Segunda, escamas térmicas. Terceira, glândulas sebáceas. E quarta, glândulas sudoríparas. Um animal terrestre que possui glândulas mamárias, ou seja, um mamífero, poderá apresentar apenas alternativas 1 e 2, alternativas 2 e 3, alternativas 1, 2 e 3, alternativas 1, 3 e 4 e alternativas 2, 3 e 4. Então, turma, quando nós estamos falando aí de mamíferos, que são esses animais que possuem as glândulas mamárias. Qual dessas 4 características um mamífero pode apresentar? Vamos aí nessa questão quando fala de escamas térmicas. Nossa pele apresenta escamas? Não, né, turma? Então, o item correto aí será o item que contém as alternativas 1, 3 e 4. Consequentemente, aí, a alternativa D. Quem possui essas escamas térmicas são os répteis, certo? Então, temos aí que ler as questões com bastante atenção, porque aí, por exclusão, certo? Por mais que vocês não estejam 100% seguros da alternativa, mas com a leitura atenta desse enunciado, vocês conseguem aí chegar ao item correto. Então, sétima questão, a alternativa correta é a alternativa D. Sobre a nossa oitava questão, eu já até comentei sobre a função da moela na videoaula de hoje. Então, turma, a moela encontrada nas aves está relacionada ao quê? Como eu já expliquei, como ela funciona como o estômago mecânico das aves, ela está responsável pela trituração dos alimentos. Então, na moela, nós também temos pequenas pedrinhas que as aves ingerem para justamente facilitar na trituração desse alimento, certo? Então, frisando mais uma vez, a função aí da moela é triturar os alimentos. Nossa nona questão, também falando aí sobre as aves, diz o seguinte: sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em 2 grandes grupos, ratitas e carenadas. Esses grupos podem ser diferenciados pela forma do seu externo. Enquanto as ratitas apresentam externo achatado, as carenadas apresentam externo quilhado.
Entre as aves citadas abaixo, marque a única que não é exemplo de ave carenada. Então, turma, as aves ratitas são aquelas que não possuem capacidade de voo. As carenadas são aquelas que apresentam capacidade de voar. Então, desses 4 itens, qual seria a ave que não apresenta essa capacidade de voo? Seria pinguim, canário, pardal ou o avestruz, turma? Pense aí um pouquinho. Então, que rufem os tambores. Turma, o nosso item aí é o item D. O avestruz, pelo tamanho, né, que ele apresenta, ele não possui essa capacidade de voo, certo? Então, o avestruz é classificado como uma ave ratita, ou seja, o externo dessa ave possui uma forma achatada e não de quilha, como aí aparece nas aves carenadas. Nossa 10ª e última questão fala aí novamente sobre os mamíferos. Então, turma, das características apresentadas aí nessa questão, pelos, glândulas sudoríparas, coração com 4 câmaras ou 4 cavidades e glândulas mamárias, qual desses itens não é uma exclusividade dos mamíferos? Então, turma, quem prestou aí atenção nas aulas que nós falamos sobre répteis, nós vimos que os répteis também apresentam um coração com 4 cavidades, com 4 câmaras. Então, o nosso item correto é o nosso item C, tá certo? Glândulas mamárias não há o que contestar, né? Pelos também não há o que ser contestado, né? E glândulas sudoríparas, que são aí aquelas glândulas que são responsáveis aí pela produção do suor, que controla aí a temperatura do nosso corpo, certo? Então, coração com 4 cavidades não é uma característica exclusiva dos mamíferos. Estamos finalizando mais uma videoaula. Turma, a partir de agora nós começaremos a ter aulas ao vivo. Fiquem atentos à agenda, certo? Que é postada no site da escola, e a nossa sala virtual, pois quando tivermos aulas ao vivo, será colocado lá na nossa agenda e o link vai ser postado na nossa sala de aula virtual lá no Google Classroom. Forte abraço, foco aí no estudo de vocês e até a nossa próxima videoaula.